Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos falar sobre os portais de notícias especializados em mobilidade urbana e transportes por rodas. Entender sobre o papel desses veículos na disseminação de notícias e na conscientização da população sobre a importância do setor. Para isso, recebemos hoje no nosso podcast meu amigo Júlio Barbosa, sócio fundador do portal de notícias Ônibus e Transporte. Júlio, bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço aí pela sua participação e tenho certeza que você tem muito para falar aqui para os nossos ouvintes sobre a importância de divulgar o transporte público, sobre discutir a mobilidade, sobre falar sobre ônibus com todo mundo que vive aqui na nossa cidade, não apenas quem anda, mas todo mundo que é impactado, mesmo que indiretamente, pelo serviço. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Paulo. Um bom dia a todos. É um prazer estar falando contigo. A gente se conhece há tantos anos aí, já desse Sim. meio do ônibus aí. An- Antes como busólogo e agora como contribuindo para disseminar notícias, passar, trazer informação para os usuários de ônibus, para todo mundo que vive do ônibus hoje em dia, entendeu? Então é Sim. um grande prazer de estar contigo aqui, a gente bater um papo, conversar e levar mais informação para o pessoal. Então você já entregou aí uma pergunta que eu ia te fazer. Você já falou que começou pelo lance da busologia, né? Então, como que foi a tua ideia? A partir de ser uma pessoa que gosta de ônibus, que se intitula busólogo, que é uma categoria que daqui a pouco tem que ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho, né? Porque cada vez aumenta mais. Então, você, como um busólogo antigo, raiz aí, como é que foi a iniciativa de partir dessa admiração que você tem pelo sistema, desse conhecimento, essa curiosidade que você sempre teve, e fundar esse site, o Ônibus e Transporte? O que é que te motivou para isso? Então, Paulo, eu gosto de ônibus desde criança. Eu pensei que eu era o único louco no mundo que gostava de ônibus igual eu gosto. Em 2006, quando começou mais a febre, a popularização da internet, eu entrei numa lan house, lá na Barra, e olhei assim e vi que algumas pessoas gostavam de ônibus assim como eu. Na época era o Clube do Ônibus Legal, o OCD Road, né, que eram os principais grupos de busologia na época. E vi que, não no caso deles, mas algumas outras pessoas, eles usavam uma ferramenta que é a internet para falar mal de empresas, para denegrir a imagem da empresa. Ah, aquela empresa só vem com ônibus quebrado. Ah, aquela empresa tem uma pintura feia. E eu trabalho no setor comercial há 25 anos de grandes empresas. Sim. Trabalhei na Skin Cariol, hoje trabalho na Tecnipar, além de toda a questão do site. E, cara, pensei, cara, eu vou trazer a minha expertise do setor comercial que eu tenho para ajudar as empresas. Porque eu vejo que as empresas se esforçam muito, você sabe muito bem disso, como era Santa Maria, que aliás Santa Maria foi a primeira foto de ônibus que eu fiz, em 85 foi um Gabriela da Santa Maria. Então, a gente sabe da dificuldade que é a vivência do empresário de ônibus. Todo mundo o que não está no meio acha que o empresário de ônibus está sentado atrás de uma mesa, acendendo charuto com uma nota de R$ 200. E não é assim. Então, assim, eu quis trazer essa experiência de conhecer as empresas, conhecer o dia a dia das empresas para o público e levar meu conhecimento comercial de 25 anos nesse meio para Sim. vender a imagem da empresa, para ajudar as empresas a crescerem. A minha intenção não é estar falando, o ônibus de tal empresa bateu, o ônibus de tal empresa enguiçou. Não, a minha intenção não é essa. A minha intenção é ser o parceiro da empresa, ajudar a empresa a crescer, entendeu? E ser aquele cara que sempre que a empresa precisar, ele vai me procurar, que sabe que pode contar comigo. Eu vou ajudar de qualquer forma, seja trazendo uma informação positiva, seja trazendo algo comercial, alguma dica comercial, e trazendo até oportunidade de negócios para as empresas.
Então, pô, isso é muito bom. E a missão do site, então, quando você criou, porque você já vinha conversando com várias empresas, você frequentava, teve lá na Santa Maria comigo algumas vezes, e esse tempo todo que você está aí pelo setor, chegou à conclusão de fundar o site. Na prática, como é que o site funciona? É, Qual a tua missão ali? Você proporciona essas oportunidades de negócio, aponta caminhos para melhoria, divulga o trabalho. É isso? Tem mais alguma coisa que você faça dentro disso? A gente conversou uma vez, você falou sobre a questão da comunicação, de ter uma agência, ter um trabalho voltado para isso. Então, o que é que tem dentro do site e o que é que envolve todo esse trabalho que você vem fazendo aí, para o pessoal poder conhecer melhor? O que acontece? Vamos pegar um pouquinho da história do site. A gente começou no hobby, e como minha família é do Nordeste, a gente ficou que lá no Nordeste o hobby da busologia não era divulgado. Então a gente criou uma comunidade do Orkut, há muitos anos atrás, já cerca de 17, quase 20 anos atrás. Não, uns 20 anos mais ou Chamado- menos. Mais ou menos isso. O chamado Ônibus Paraibanos. E a gente começou a fazer o que era feito aqui no Rio, fazer na Paraíba. E foi crescendo e resolvemos criar um site, que foi o Ônibus Paraibanos. E foi crescendo muito. A gente começou a sair do nicho da Paraíba e começou a expandir pelo país. E uma vez conversando com o pessoal do Grupo Guanabara, ele, Júlio, muda esse nome. Você já cresceu demais, você já expandiu horizontes, você vai ficar preso só na Paraíba? Muda esse nome. Foi aí que a gente decidiu botar o ônibus de transporte. E o ônibus de transporte foi crescendo muito, tá? Graças a Deus tem crescido bastante. Hoje, dentro do ônibus de transporte, a gente trabalha não só a imagem das empresas, que a gente passa aqui dentro da nossa equipe, que a gente vai trabalhar com marketing para empresas. A gente já vende passagens em parceria com grandes empresas, como Gontijo, como a Itapemirim, como a Flixbus, a Buzon. A gente já trabalha em parceria direto com essas quatro empresas. A pessoa que quiser comprar uma passagem, pode ir no site que vai comprar passagem. A gente Muito trabalha já bom. com a venda de ônibus diretamente com a Gontijo e a gente vai ampliar essa parceria para outras empresas, principalmente no Rio de Janeiro, e fazemos o merchan, tradicional merchan. Hoje a gente tem parceria com grandes encarroçadoras, como a Caio, a Buscar, com outras grandes empresas. Então, assim, o nosso trabalho hoje é oferecer o máximo possível de opções para o leitor ter uma experiência completa no nosso site e também ajudar as empresas, como eu falei anteriormente, a vender o peixe delas. O que é que eu quero vender? Eu quero vender meu ônibus usado? A gente vai divulgar. Eu quero divulgar uma linha nova? A gente vai divulgar. Eu quero vender minhas passagens? Como é que a gente faz uma parceria? Vamos vender a tua passagem. Então a gente hoje quer oferecer tanto para o usuário como para o empresário de ônibus uma experiência completa de tanto divulgação, de tudo que ele possa precisar. Certo. Então, você montou isso tudo, vem funcionando bem, eu tenho acompanhado, tenho visto lá o site. Tem algum tipo de dificuldade que você ainda enfrenta na hora de fazer essa divulgação? Você falou de uma época aí dos anos 80, quando você começou a tirar foto dos ônibus, a busologia era uma novidade e a relação das empresas com os busólogos também era um negócio meio difícil de se pensar, porque, né, o pessoal trabalhava muito tirando foto dos ônibus na rua, mas quando batia na porta das garagens era difícil de conseguir entrar para tirar a foto. O pessoal na minha empresa mesmo dizia lá, por que é esse pessoal que quer tirar foto de ônibus aqui? Para que quer tirar foto de ônibus? O que é que eles querem falar? Então o pessoal tinha os portões meio fechados para musologia. Isso mudou? Ainda tem alguma barreira que vocês estão enfrentando para conseguir informações? Me fala um pouco disso aí. Assim, visita como no meio da busologia, a minha primeira foi em 2001, lá no Grupo Redentor. Como sempre tive uma admiração desde criança pela Redentor, eu mandei uma carta para eles. Eu queria visitar a garagem, queria conhecer. E na época, o diretor de Relações Públicas da Redentor, o Júlio Júlio César, César, isso, ele mesmo. Ele respondeu minha carta, disse que poderia ir, para você ver como faz tempo, foi carta ainda, né? sim. Que eu poderia marcar um dia para a gente ir lá na Gabinal. Eu liguei para ele, marcou um dia, fui lá, me apresentou a garagem toda. Conheci, foi um prazer, uma emoção. Na época eu tinha o quê? Eu tinha pouco mais de 20 anos.
Nossa, foi uma emoção muito grande. Foi a primeira empresa que eu fui convidado a visitar. E realmente, a gente, ao longo dos anos, a gente teve muita dificuldade nas empresas, mas hoje em dia, as empresas veem com também uma oportunidade de negócio, porque assim, você imagina quantidade de busólogos visitando a garagem, tirando foto de ônibus novos, seus, que é a maioria das vezes quando a gente visita as garagens para tirar fotos de ônibus Sim, novos, e a divulgação que você faz com isso, seja no meu site, seja em outro site, e seja no Instagram, nas redes sociais. Então, isso é uma grande visibilidade para as empresas. Então, as sim, empresas hoje, elas aceitam melhor. Dificilmente existe empresa que recusa a visita de um busólogo. Hoje a gente é tratado como imprensa. Hoje o ônibus de transporte é tratado como imprensa. Então a gente tem uma facilidade maior e sim. melhor de entrar nas empresas. Mas o busólogo hoje ele conseguiu um espaço muito melhor, muito maior junto às empresas de ônibus. Na própria Santa Maria, a gente era uma empresa que recebia a gente de braços abertos lá. A gente nunca teve dificuldade de entrar na Santa Maria. Sim, Aliás, eu entrei na Santa Maria antes de todo mundo. Primeira visita que eu fiz na Santa Maria foi em 93. sim, sim. Noven- Que eu Então, entrei quando a gente inaugurou aquela garagem lá da Pedro Correia. então você vê, isso aí são 31 anos já. Já se Exato. passaram 31 anos que a gente esteve lá, e a gente estava lá quando você foi em 93. Olha o tempo, como é que a vida passa rápido. Já são 31 Exato. anos daquela visita lá. É Acho que isso. eu fui um dos primeiros a visitar a Santa Maria. Sim, com certeza foi. E foi no ano que inaugurou a garagem. Foi exatamente em Exatamente. 93 que a gente mudou para lá. Então você falou um pouco dessa relação com as empresas de ônibus e tudo, da busologia. Então, você que faz a ponte entre as empresas que têm ônibus, as empresas que fornecem para ônibus e tudo isso, e leva isso para a população do dia a dia, para o pessoal que não é busólogo. Como que você vê esse trabalho? Ele realmente tem influenciado, tem mudado a opinião das pessoas que são leigas, que não conhecem, são apenas usuárias, mas não têm essa paixão pelo ônibus. Elas têm procurado o site, têm buscado informação. Esse público ele vem sendo atingido, que é a meta realmente do site, da comunicação. Fazer essa ponte também com o cliente e até com quem não é cliente do ônibus, mas está aí pela cidade. Isso vem funcionando. Você acha que sites como o teu, esses canais de comunicação que não são da grande imprensa, assim, têm conseguido cumprir esse papel ao qual ele se propõe? Tem, Paulo, tem sim, porque assim a gente traz uma informação mais detalhada. A maioria dos grandes veículos de imprensa, eles não tem o cara que é especializado na questão tanto do transporte como do ônibus. Então, às vezes, ou passa informação errada, ou passa informação muito superficial e cria uma dúvida no usuário, entendeu? E às vezes ele vive do release que a empresa pode mandar. E a gente sabe que nem todas as empresas hoje trabalham com o setor de mandar release para os canais. Sim, Normalmente passa para a Rio Ondas, a Rio Ondas passa para os grandes canais de jornalismo. sim, é assim E a mesmo. gente não. A gente é muito mais próximo da população. A gente é próximo tanto do busólogo, quanto da empresa de ônibus, quanto da população. Eu vou te falar por uma experiência própria. Eu fui convidado pela Associação de Moradores aqui do onde eu moro, aqui no Camorim, para integrar o grupo de especializado em transportes aqui na região. E a gente participa de reuniões aqui, já fomos algumas vezes na SMTR, tivemos reuniões com a subprefeito aqui da Barra de Jacarepaguá, para levar ideias, sugestões e aprimorar as ideias que os moradores da região eles fazem, porque eles muitas vezes botam ideias que, tipo, de botar uma linha que saia daqui para o centro via Zona Sul, como existia antigamente. Sim, Não existe mais isso. Você tem que fazer uma integração com o metrô na Barra. Então, sim, assim, a gente conversa com o pessoal, mostra a realidade. Ah, por que tal empresa não está operando? Ela está com dificuldade por causa da pandemia, a frota dela envelheceu, ela está com um processo de renovação de frota. Então, assim, a gente sempre está orientando a grande população. E hoje o ônibus de transporte e outros sites do segmento eles trazem uma informação mais concreta, mais completa também para o usuário e deixa o usuário mais informado. Porque você vai pegar um grande canal aí,
vamos dizer uma linha que voltou recentemente lá em Campo Grande, linha 868 voltou. Vai fazer Campo Grande, sei lá, um bairro interno lá do bairro, de Campo Grande. sim. E o detalhe, por onde passa? Qual é a empresa? Quando vai começar a rodar? O valor da tarifa? Eles não passam. A gente, quando vai buscar informação, a gente já vai direto no caso da 868, na Jabu. Vamos lá na Jabu, vem cá. E aí, como é que vai ser essa linha, a operação dessa linha? Jabu não, desculpa, Palmares. Vamos lá na Palmares. Palmares. Quantos carros? Qual tipo de carro? Micro-ônibus? Vai rodar onde? Qual é o itinerário? Qual é o percurso? Então, a gente procura trazer a informação mais completa para levar para o usuário. E isso torna a experiência do leitor, do usuário que é leitor do nosso site mais completa. Ele vai ter todas as informações necessárias para o dia a dia dele. Então, uma coisa que você falou aí, Júlio, que eu achei bem interessante, é justamente isso, que é uma dificuldade que a gente, às vezes, tem aqui lidando com a grande imprensa, e muitas vezes quem conversa com a gente não conhece realmente do sistema, não conhece como funcionam os ônibus, então, tipo assim, fazem perguntas que, para a gente aqui, são coisas óbvias, mas você, tipo assim, tem pouco tempo para responder, pouco tempo para explicar, para falar, e a pessoa vem com umas duas perguntas, assim, ou três, e que realmente não se enquadram dentro do contexto. Então você explica e muitas vezes o negócio fica meio solto. E na hora da edição sai ali, pô, você fala 2 minutos, que já é pouco para explicar uma situação, e eles botam 10 segundos, 15 segundos às vezes, e não conseguem fechar as pontas aí da reportagem, tendo a informação com a qualidade que poderia ter. A gente entende que é uma dificuldade de falta de espaço, os caras têm muitas notícias para dar, tem todo um corre-corre, mas realmente não dá para dar essa informação qualificada que você tem dado e que outros canais aí também dão. Então, queria te parabenizar aí pela iniciativa, pelo trabalho que a gente vem acompanhando, o tempo que a gente se conhece aí, e achar bem interessante que uma coisa que eu, conversando até com um amigo nosso, da, 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 da rádio ônibus, fica lá em São Paulo, ele também Isso. gostava do negócio, começou a fazer o programa. Hoje tem o ônibus, o Volare dele, que vai fazendo aí os eventos, as entrevistas. Eu acho que ele teve lá, você teve também no Latibus, lá em São Paulo, e viu lá pô, tudo de Isso, perto, eu vi ele trouxe lá. as novidades, tudo isso. Então, eu acho que é muito bom você conseguir trabalhar com aquilo que você gosta e ter propostas que você possa realmente ganhar dinheiro com isso, fazer com que os outros ganhem também, movimentar aí a economia, gerar emprego, gerar movimentação, dentro daquilo que você gosta de fazer, que é falar sobre ônibus, estar dentro dos ônibus aí, estar informando a população. Então, parabéns aí pelo ônibus e transporte e por todo o trabalho que você tem desenvolvido aí esse tempo todo, Júlio. Não, Paulo, te agradeço muito. Eu agradeço, porque a gente teve um trabalho muito árduo. A gente aqui, a nossa equipe, a gente não tem descanso, não. A Sim, gente aqui é ligado 24 horas. eu entendo bem Porque disso. então, tem muito empresário que passa o dia inteiro agarrado nas empresas. Sim, E vem falar com a gente 11 horas da noite, meia-noite. Ainda tive um empresário me ligando, me procurando meia-noite, 1 hora da manhã, entendeu? Para conversar, passar informação, para criar conteúdo. E assim, eu reclamo? Não, eu gosto disso. Para você ter noção, eu saí do meu trabalho faz umas 3 semanas para me sim, dedicar inteiramente ao site. Eu deixei meu emprego formal para dedicar ao meu site. Hoje o site é um grupo de 5 empresas. sim, A gente tem uma agência de venda de passagens, que é a Viagem Mais. Tem a Nuvem, que é uma empresa de consultoria em transporte. A Nuvem, venda de ônibus usados. E a gente também entrou numa agência de comunicação. Por que que a gente identifica? A empresa de ônibus hoje ela tem que evoluir. Ela não é a mesma empresa de ônibus que ela trabalhava há 50 anos atrás. sim, Você tem que mudar a sua comunicação. Então, se você não mudar a comunicação, todo mundo vai te taxar como empresa ruim. sim, Então, tem iniciativas boas e você não propaga essas iniciativas boas que você tem. E hoje a gente identificou no mercado virgem quanto a isso. Então, a gente tem, no Brasil inteiro, eu identifiquei 2 agências que trabalham diretamente com transporte. Porque, tio, você pega uma agência grande, eu estou fazendo uma campanha para uma agência grande, que a agência grande não entende nada de ônibus. sim, Para ela, o ônibus é uma carroceria, 2 pneus e motor. Então, quando eu comprei essa agência, agora recentemente, tem cerca de um mês,
o que a gente identificou? Fazer trabalho para divulgar as empresas. Sim, Cara, quantas coisas boas Santa Maria fazia aqui na região? sim, é verdade. E era difícil conseguir divulgar, até porque hoje as mídias sociais ajudam bastante. Pô, Júlio, você falou uma coisa aí bem interessante sobre a Santa Maria. A gente, na época, fazia vários trabalhos sociais, fazia um trabalho muito bom de recursos humanos, mas não conseguia uma divulgação disso na grande imprensa, por quê? O pessoal estava preocupado em mostrar os problemas do setor normalmente, mostrar aquilo que não era bem feito. Quando você fazia um trabalho diferenciado de qualificação e tudo, era difícil a gente conseguir um espaço na grande mídia. E as mídias sociais também não eram desenvolvidas. Na época a gente tinha Orkut, tinha o Facebook ainda começando, então eram ações que a gente divulgava muito dentro do nosso setor, convidava outras empresas para assistirem, para participar, levava os casos para seminários assim fora, mas não conseguia essa divulgação. Então faltava realmente ter canais como o Ônibus e Transporte que fazem essa divulgação de um nicho, digamos assim, das empresas para a grande população. Lógico que as mídias sociais, a internet, ela veio para ajudar muito nesse sentido da gente divulgar o que a gente faz de bom, mas de uma certa forma também ela facilita muito para popularizar aquilo que não é bom. Exemplo, antigamente, se um ônibus teu tivesse casos que a gente teve aqui que são notórios, o ônibus estava sem bateria, os passageiros com pressa pediram ao motorista, pô, a gente dá uma empurrada aqui, o ônibus vai. Era uma coisa que acontecia de vez em quando, mas ninguém ficava sabendo, só a própria empresa, às vezes. Hoje, o pessoal vai empurrar o ônibus, mas tem sempre alguém filmando e posta nas mídias sociais e o negócio viraliza. Ó. O ônibus pediu ajuda para empurrar e tudo. Então, a internet veio, por uma parte, auxiliar bastante nessa divulgação, e é o que você faz muito bem, e a gente tem que saber trabalhar isso, mas, por outro lado, também, aqueles probleminhas que às vezes ninguém percebia, hoje são colocados para a São população inteira maximizados. ver, são maximizados. Então, lógico que a gente tem que fazer a coisa bem feita, tem que oferecer um serviço realmente com qualidade, os ônibus têm que estar revisados, tudo isso, mas a gente, de vez em quando, tem esse ponto bom e esse ponto ruim. Mas eu te agradeço aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo, por toda a tua história junto com as empresas aqui, não só da Paraíba e do Rio de Janeiro, mas tudo o que você tem feito, porque a internet também te facilita essa penetração a nível nacional. Você pode estar trabalhando da Paraíba, do Rio de Janeiro, de qualquer lugar, mas quando tem qualidade como o teu site, alcança aí o país inteiro, até fora do país às vezes. Então, parabéns aí, te agradeço pela entrevista, pela participação e vamos continuar trabalhando juntos aí nisso, Júlio. Paulo, mais uma vez eu te agradeço pelo espaço. Como você falou, quando o trabalho é bom, a gente aparece em todo lugar graças à internet. Semana que vem, eu vou estar em Brasília, Goiânia, Mato Grosso, atendendo clientes lá, visitando clientes. E a gente está aqui para ajudar, entendeu? A gente está aqui para contribuir, somar com as empresas de ônibus e levar toda a informação necessária para as empresas e ajudar no crescimento delas e na melhoria do trabalho delas. É isso que o propósito do ano de transporte. O propósito do ano de transporte é ser o parceiro da empresa, estar caminhando junto com a empresa, pegar na mão da empresa se necessário e levar o crescimento. Aqui a gente não vai estar do teu lado para falar mal ou denegrir a imagem de qualquer empresa, seja lá qual for. Então, Um te forte agradeço, abraço, Júlio. Paulo. Muito Prazer obrigado. conversar contigo e com todos os nossos ouvintes aqui. Então, tá bom. Então, nossos ouvintes aqui, agradecendo mais uma vez ao Júlio Barbosa, sócio fundador do portal de notícias Ônibus e Transporte, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui de volta com assuntos do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.